Começando a gravar a nossa aula de História Geral com os futuros tenentes da SpaceX. E eu quero ver todo mundo comigo em 1, 2, 3 e... Primeiramente, oficialmente, boa... Tarde! Aí, guerreiros. Cadê o IE? Eu quero ouvir o IE. Cadê o IE? Cadê o IE, Kleber? Mais alto, loucura, de vibração, vai. Meu irmão, tu viu teu nome na SpaceX, vai, vibra. Isso aí, meus guerreiros. Vamos lá, pessoal. Semana passada a gente estava falando sobre o Antigo Regime e faltou para a gente explicar os pensadores do Antigo Regime. São vários pensadores, vários filósofos, vários teóricos, vários padres que escreveram, mas 4, cara, entram para a história por serem mais importantes do que todos os outros. Por quê? Por terem as suas obras mais significativas, pelas suas obras serem constantemente citadas com a sua importância para o Antigo Regime. Professor, que autores foram esses? Primeiro eu começo com Jean Bodin e Jacques Bossuet. Professor, o que eles fizeram, professor? Tudo bem. Jacques Bodin e Jean Bodin, e Jacques Bossuet, ficou aqui, né? Jean Bodin e Jacques Bossuet escreveram a famosa teoria do divino direito dos reis. Pode cair na sua prova também com o nome de divino, não, peraí, teoria do divino direito dos reis ou direito divino dos reis. Cada livro cobra de um jeito. Professor, por que cada livro cobra de um jeito? Porque essa porcaria foi escrita em francês. E aí, tu sabe como é que é a tradução, né? Cada um traduz de um jeito. Então, teoria do divino direito dos reis, ou direito divino dos reis, não muda muita coisa, é a seguinte teoria. Lembra que depois da reforma protestante, a Igreja Católica fez uma reforma? Qual é o nome da reforma mesmo que a Igreja Católica fez? Contra-reforma. Show de boa. Se antes da Contra-Reforma a Igreja Católica atrapalhava os reis, depois da Contra-Reforma a Igreja Católica passa a fazer o quê? Apoiar os reis, perfeito. E é nessa brincadeira que Jean Bodin e Jacques Bossuet criam isso daqui chamada de teoria do divino direito dos reis. Como fazer o povo amar o rei sem fazer o rei tomar o papel do Papa? Porque, presta atenção, quem é o Papa? O Papa é o representante de quem na Terra? De Deus. Show de bola. O Papa erra, segundo a Igreja Católica? Não. Infalibilidade papal, né? O Papa não erra. Detalhe, e o rei tem esse poder? Não pode. Então, olha o que Jean Bodin e Jacques Bossuet fizeram. Fizeram um jeito para o povo respeitar o rei sem o rei tomar o poder do Papa. Como assim? Isso é uma construção, gente. Isso é uma teoria. Isso é criado sempre para enganar pessoas. Mas a teoria é feita da seguinte forma. Deus é detentor de todo o poder. Logo, ele escolhe como que os homens precisam aplicar esse poder. E uma vez que Deus detém todo o poder, ele vai lá e escolhe o rei. O rei é um santo? Não. O rei é um homem sagrado? Anota isso daí, cara, para tu não cair em bobeira. Cara, eu botei uma questão desse tipo no simulado só para ver se você tá, sabe, bem mesmo. Não, que simulado, esquece. Botei na folhinha de simulado, tô ficando maluco. Botei na folhinha uma questão dessa para você perceber se tá todo mundo, né, bem mesmo nisso. É o seguinte, o rei não é um santo, não é Deus. O rei é um homem como todos os outros. Porém, é o homem como todos os outros, o quê? Escolhido para governar. E aí, meu lindão cabeludo, questionar o rei era questionar o próprio Deus. Você faz com isso, você faz o rei ser um homem, mas o reinado algo sagrado. Entendeu? Sagrado é o reinado porque Deus escolheu, mas o rei não. Entendeu? Como que a gente simboliza que Deus fez o rei ser rei? Quando o Papa coroa o rei?
Exatamente, genial. Olha, o príncipe é só um homem, o príncipe não é rei. A família do rei são seres humanos, porra. Mas qual é a parada? O cara tem o nome de João. João, é só João. Só João, ou Pedro, qualquer coisa do nome. Quando o pai dele ou a mãe dele morre, repare como que é o ritual do príncipe. O príncipe ele entra dentro de uma igreja. Olha a simbologia dessa porra. Ele chega, abre a camisa, e aí vem o Papa e passa um óleo no peito dele. Por que o Papa vem e passa um óleo no peito dele? Pensa como é que você frita batata. Você pega uma panela, esquenta a panela, e aí você precisa passar o calor da panela para a batata. Se você só botar a batata em cima da panela, não acontece isso. Então você cobre de óleo, porque o óleo é algo que esquenta e transfere o calor da panela para a batata. Por isso que você bota o óleo. Isso que significa ungir alguém. É o meio pelo qual Deus entra em contato com a pessoa se ajoelha, e aí o Papa então pega a coroa e coloca a coroa na cabeça dessa pessoa. O Papa representa Deus. Isso significa como se Deus estivesse dando para aquele homem o poder. Ele perde o nome dele terreno, o nome de João, e passa agora a ter um nome que representa aquele poder dele. Dom João V, Dom João VI, Dom João IV, e a partir daquele momento ele é rei. Ele já não é mais um ser humano comum, você já não pode mais tratar ele de forma comum. Ninguém pode mais virar as costas para ele e por aí vai. A forma como você trata ele é muito diferente. Você pode brigar com o príncipe, chamar ele de merda na cara dele. Tu é um merda, príncipe. Você é um bosta. Pô, o rei morreu, o príncipe virou rei. Tu não pode mais falar isso pro cara, porque o cargo da monarquia é sagrado, não o rei. E quem escolhe isso é Deus. Tranquilo, Jean Baudin e Jacques Bossuet? Tranquilo. Deu para entender esse ritual da monarquia? Sim, mestre. Show. Maquiavel, rapaz. Maquiavel, cara. Maquiavel, por que Maquiavel, cara? Maquiavel morava num lugar chamado Florença, cara. Professor, o que tinha lá em Florença? Florença é um lugar do Renascimento. Florença é um lugar maravilhoso. Florença era uma cidade linda, governada. Ih, o bagulho ficou doidão. Florença era uma cidade. Ih, o negócio ficou doidão mesmo. Florença era uma cidade linda, governada, meus amores, por comerciantes. E esses comerciantes que estavam no poder queriam centralizar o poder em Florença. E aí, olha que coisa interessante. A Itália não era centralizada, tá bom? A Itália era dividida em vários reinozinhos. E o reinozinho de Florença se chamava Principado. E o líder de Florença era o príncipe. Na época de Maquiavel, era um cara chamado Lorenzo de Médici. Só para você entender como esse cara era foda, era ele que bancava, que pagava, que era o mecenas do Da Vinci. Quem joga Assassin's Creed 2, vê lá Ezio Auditore, vê lá o Da Vinci, vê lá, meu irmão, Maquiavel. Por quê? Porque tu tá em Florença na época que tudo isso estava rolando. Maquiavel era um diplomata, odiava o principado, era a favor da república, vivia falando mal do príncipe. Um dia o príncipe descobriu, mandou ele para prisão. Quando o príncipe mandava alguém para prisão, a pessoa ficava lá, tipo assim, até morrer. E aí o Maquiavel não queria ficar preso, então o Maquiavel escreveu um livro que ganhou o nome de O Príncipe, em que ele mandava, esse livro não era para ser publicado, porra, era para ser mandado só pro cara, pro Lorenzo de Médici, em que ele contava o seguinte: dane-se o que já te falaram até hoje sobre como governar. Parece uma propaganda no YouTube. Esquece tudo que já te ensinaram até agora, arrasta para cima que eu vou te ensinar. Ele falou, ele falou, cara, esquece o que já te falaram até agora. Os manuais da Idade Média de como governar são uma merda, porque, meu irmão, eles te dizem o que fazer na teoria, mas o mundo prático é muito diferente. Você vai aprender sobre regras da guerra. Quando você for para a guerra, o que você não vai fazer? Seguir regras. Exato. Pô, ó, como regra da guerra, você não pode explodir uma casa-mata que esteja em número desvantajoso. Você tem que cercar e forçar que eles se rendam. Tá bom, meu irmão, tu tem uma porra de um morteiro. O inimigo tá numa casa-mata. O que você faz? Explode. É isso, cara. É crime de guerra. E por aí vai, cara. E por aí vai. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. E aí ele faz um manual prático de como governar. E aí, meu amigo,
o príncipe fica encantado com aquilo e liberta ele. E o que que tinha lá naquele manual clássico? Tinha frases que seu professor de história, Marconi, adora falar para você, uma das quais as pessoas esquecem mais facilmente a morte de um parente, a perda de um negócio. O que que Maquiavel está querendo dizer? Cara, dê dinheiro para o povo e o povo continue fiel a você. Você pode matar, você pode ser um genocida, mas se você der dinheiro, o povo continua fiel a você. Reflete um pouco sobre isso, sobre o atual governo. Reflete um pouco sobre isso, sobre Stalin, sobre os grandes ditadores. Nenhuma ditadura, nenhuma revolução acontece em período de fartura, cara. Em período de fartura as pessoas estão felizes. Pode ser até ditadura, não importa. Pode morrer gente, mas se a economia tá boa, todo mundo vê agora. Se a economia dá uma merda, se a economia vira, aí o povo muda. E isso, frases do tipo, meu irmão, faça o que for necessário para governar. E é daí onde se interpreta os fins justificam os meios. Maquiavel nunca disse os fins justificam os meios, mas mas é a forma como a gente interpreta a obra do cara. Tranquilo? Tranquilo. Por fim, o mais importante, caiu em 2019, ou seja, ano passado, na prova da SpaceX, foi este daqui, olha. Thomas Hobbes, que escreveu o famoso livro O Leviatã. Isso daqui, rapaz, é o mais importante. Lembra aquilo que eu te falei que tem leitura chata pra caralho? Então, essa leitura é boa. Uma coisa que os ingleses sabem fazer é escrever livro. Se você gosta de ler, você vai perceber que livro em inglês, de uma forma geral, é mais gostoso de ler. Não sei se é porque o inglês ele não é uma língua tão rebuscada, enfim. O Leviatã é o seguinte, cara. Qual é a parada do Thomas Hobbes? O Hobbes era a favor do absolutismo. Então, o Hobbes queria mostrar que o absolutismo era positivo, que o absolutismo tinha que existir mesmo, e que o certo era ser absolutista. Como assim, professor? Mas se você ele defendia o absolutismo. Sim, meus irmãos, na cara de pau. Caraca, professor, mas tipo assim, ele defendia mesmo? Uhum. Mas tipo assim, defendia mesmo? Uhum. Professor, mas ele defendia tipo assim com tudo? Uhum. Como assim? Olha a teoria do Hobbes. O Hobbes, ele é o primeiro autor, tá, no Ocidente, a julgar a essência humana sem trabalhar a palavra Deus. O livro dele todo, ele pensa o ser humano sem trabalhar a palavra Deus. Então, por isso que a gente chama tanto Maquiavel como Hobbes de autores laicos, porque eles trabalham o que eles explicam sem Deus. Mas Maquiavel ele não quer explicar a essência humana. O que, que o Hobbes manda? O Hobbes diz o seguinte, que uma coisa é o ser humano educado, outra coisa é o estado de natureza humano. Não entendi, professor. Tá bom. Vocês são adolescentes, esse ano vocês estão tendo que ficar enclausurados, mas, porra, até ano passado vocês tinham uma vida normal. E é como todo bons adolescentes, vocês não precisam caguetar ninguém aqui, mas vocês fizeram merda. Eu tenho toda certeza que alguns fizeram merda piores, outros fizeram merda maiores. Provavelmente alguns de vocês já transgrediram a lei. Então, assim, normalmente é comum adolescente fazer. Não estou falando que vocês fizeram, mas se vocês não fizeram, vocês conhecem quem o fez. E aí, repare a vida de vocês. Vocês acordam de manhã e aí vocês têm a sua mãe ou o seu pai em casa te olhando. Você não faz merda ali, você fica com a porra, tranquilinho. Depois você vai. No caminho para a escola, vamos supor que você está indo de bicicleta, tá todo mundo te olhando também. Você chega nos colégios, tem um professor te olhando, o coordenador te olhando, o inspetor te olhando, todo mundo te olhando. E aí você está sempre alguém te vigiando. E tudo indo. E até que um dia você vai numa festinha, às 8 horas da noite e tudo mais tal. Quando você está saindo da festa às 2 da manhã, não tem mais policial na rua, não tem mais pai na rua, não tem mais professor na rua, não tem mais ninguém na rua. E aí você começa a ver aquele monte de jovem fazer merda. A grande pergunta é, esse jovem, não, por que ele faz tanta merda de madrugada no final de semana? A pergunta que quer calar é, ele não faz, ele só faz ali pelo acaso ou ele não faz essas merdas antes porque ele tem medo do professor, do fiscal? A pergunta é, aquele rapaz dentro de casa, que é o filho ideal para os pais, ele é realmente o filho ideal? Ou isso é medo dos pais? Ou isso ele está sendo um autor, porque fora de casa é outra pessoa? Tá vendo a reflexão? O Hobbes, então, ele pensa. Intrigante. É, cara. Se vocês já viram aquela série do Netflix que tem um grupo de jovens que vivem dentro de uma bolha, qual é o nome dessa série?
Tem uma série do Netflix que todos os adultos somem e os jovens começam a viver entre eles. Sem governo, sem regra, sem nada. Cara, eu acho que eu sei o que você tá falando, mas né, é por causa de que a Terra ficou imprópria para a vida É The humana. 100. É? The 100. É o começo de The 100. É, a Terra fica imprópria para a vida humana e os mais ricos vão para, tipo, aí eles vivem numa bolha no espaço e aí eles mandam para a Terra os delinquentes para ver se a Terra tá habitável novamente. Não, não é Aí, isso não, não é isso não. Peraí, deixa eu descobrir com a minha esposa aqui qual é o nome dessa série. Calma aí, só um minuto, peraí. Amor, qual é o nome daquela série que você via, que os jovens viviam, que tinham que os adultos viviam? The Society é o nome da série. Que ele mostra um bando de jovens vivendo. Depois procura, porque qual é a parada desse The Society? O The Society foi inspirado num livro chamado O Senhor das Moscas, que conta um monte de jovenzinhos ingleses que respeitavam as leis, que eram bonitinhos naquele colégio, todo mundo vai de terninho, e eles se perdem numa ilha e eles começam a viver sem ninguém tomar conta deles, eles fazem merda pra caralho. Aonde que o Senhor das Moscas foi inspirado? Em Hobbes. Hobbes é tipo assim, é um autor foderástico, meu irmão, ele inspirou um monte de gente. Porque o Hobbes, ele chega e manda essa daqui, olha. Ele vai explicar um negócio que entrou para a história, tá? Chamado de estado de natureza. O que é estado de natureza? É como é o ser humano quando ninguém sabe. O que pega um ser humano e lança ele no meio do mato? Quem é ele? Quem é o ser humano de verdade? Então ele vai dizer que o estado de natureza humana era egoísta. Ele vai dizer que o ser humano é isso daqui, egoísta. Professor, eu não entendi. Pensa Madre Teresa de Calcutá, boa pra cacete, um dos melhores seres humanos que já existiram na Terra. Porra, se Thomas estivesse vivo, Thomas Hobbes estivesse vivo, ele ia dizer, ela é boa por egoísmo. Como assim, professor? Ela ajuda os mais humildes, ela é uma pessoa maravilhosa e todo mundo diz para ela que ela é uma pessoa o quê? Para Hobbes, quando você dá uma ajuda para alguém, você só ajuda para alguém porque você se ajuda. Caraca, tu conta para todos os seus amigos. Porra, doei R$ 100 aí pro pessoal que estava necessitado aí. Porra, tu dá uma ajuda para alguém, tu faz uma boa vontade e tira uma foto, tira uma selfie dizendo que você tá doando a alguém. Pera aí, meu irmão, tu tá fazendo isso para ajudar o próximo ou para se promover? Então, o Hobbes vai dizer que o estado da natureza humana é egoísta. Por isso que o cara atrai mulher, por isso que o cara faz merda, por isso que o cara rouba, por isso que o cara sacaneia. Porque o ser humano é um baita de um filho da... O ser humano é egoísta. E aí, o que o Hobbes diz? Quando esses seres humanos se juntam, ficam um sacaneando o outro, um roubando o outro, um matando o outro. E aí, onde ele faz a famosa frase dele, a frase dele é essa daqui, olha. O homem é o lobo do homem. O que ele quis dizer com isso? Meu irmão, todo animal tem um predador. O ser humano não. É a porra de um animal que fica se predando. Então, tranquilo até aqui? Sim ou não? tranquilo. Aí agora vem. Então vivia. Aí vem. Para ele explicar isso, ele diz que viviam uns seres humanos numa ilhazinha. E ali, rapaz, naquela ilhazinha não tinha governo. Todo mundo se sacaneava, um roubava o outro, um matava o outro, um sacaneava o outro, um ferrava o outro, um mentia pro outro. Rapaz, era um ferrando o outro. Um mais escroto do que o outro. Assim, um negócio horrível mesmo. Horrível, 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 horrível. Até que um dia aparece um monstro. O nome do monstro, nome bíblico para monstro, Leviatã. Bum. E o Leviatã diz, cara, vocês são os merdas, vocês não prestam, vocês são horríveis, eu vou matar vocês. Não, não, mata a gente não, cara, por favor, por favor, por favor, não, vou matar vocês. Aí ele explica essa, que o ser humano é egoísta, que ele nunca viu um animal tão egoísta. Aí o Leviatã que fala, o homem é o lobo do próprio homem, diz, amanhã eu volto aqui, eu vou matar todo mundo. No dia que ele volta, tá todo mundo organizadinho, bem vestido, limpinho, e aí chega um representante e fala o seguinte, olha, seu Leviatã, você falou que vai matar a gente porque a gente se rouba. Você falou que vai matar a gente porque a gente se sacaneia. Você falou que vai roubar a gente porque a gente se trai. E se a gente ficar direitinho, hein? Se a gente parar de roubar, se a gente parar de se matar, se a gente se comportar, você deixa a gente vivo? E ele diz: sim, eu deixo vocês vivos, mas eu vou continuar rondeando a ilha. Se vocês voltarem a ser caóticos, eu ataco.
e todo mundo passou a viver em paz. Porque eram pessoas boas? Não, porque tinham medo do monstro. Para que Hobbes escreveu esse livro? Para dizer que o Estado absolutista é o monstro. Por que ele defende? Olha que foda. Por que ele defende o Estado absolutista? Porque ele é mau? Não, porque o ser humano é egoísta. E porque o ser humano é egoísta, ele se torna mau. Como é que você faz para o ser humano não ser mau? Cria um Estado opressor. Porque o ser humano vai ter tanto medo do Estado, que ele vai viver bem entre os outros para não ter que enfrentar o próprio Estado. Se ligaram? Tranquilo? Foi, pessoal? Sim ou não? Sim, mestre. Então, Hobbes foi? Compreenderam? Sim. Show. Então, vou dar um exemplo para vocês. Espírito Santo, polícia entrou em greve, boa parte da população invadiu o mercado para roubar. Porra, por que esses malucos não roubavam antes? Porque se liga, se o cara roubou, ele não é ético. Se ele roubou, ele é uma pessoa imoral. Mas por que ele não roubou antes? Porque ele ser preso. Por causa da polícia. Porque ele tinha medo da polícia. Ou seja, vê se a polícia é ou não é necessária. Sabe por que a polícia usa uniforme? Para você saber que ela é a polícia e não fazer merda. A polícia não usa uniforme, a polícia é uniforme, aquela luz, aquele giroscópio, tudo aquilo é pensado, gente. Aquilo não foi feito de sacanagem, não, porra. Quem pensou aquilo leu Hobbes. Entendeu? Por isso que é importante essas leituras, cara. Porque eu falo, os caras que mandam no mundo, que pensaram o mundo, leram isso. E por que eles fazem a polícia com aquela coisa toda? Não é para prender você, cara. É para evitar que você faça merda. Por isso que fica um carro da polícia na pracinha, com aquela luz acesa. Quantas pessoas não iam fazer uma merda e vem uma polícia e para? Ele não deixa de fazer a merda porque ele se tornou ético. Ele deixa de fazer a merda porque ele tem medo da polícia. Isso é a ideia de Hobbes. Ok? Ok. Outra coisa, alguém que tem pai, mãe, tio, primo policial? Tem. Você tem? Pega uma coisa aqui. Tive. Giovana, você que te conhece então. Normalmente, pensa a formação que esse cara teve. Ele costuma achar que as pessoas são todas bondosas ou ele costuma achar que o ser humano é um baita de um filho da puta? Ele acha que todo mundo é ruim. Olha que coisa E sempre interessante. Olha, eu vou te mostrar por quê. Não basta a polícia ser feita aos moldes da ideia hobbesiana. O policial tem que acreditar na ideia hobbesiana. Porque o médico tem que ser um ser humano que acredita que ele pode salvar o próximo. O professor tem que ser um ser humano que acredita que ele pode ensinar o próximo. O militar tem que ser um cara que acredita que ele tem que dar a vida pelo próximo. O policial tem que ser um cara que tem que desconfiar do próximo. Não para perseguir os bonzinhos, mas para achar os malvados. Tudo tem um papel definido. Tranquilo? Foi? Tranquilo. Show. Então a gente fecha aqui. Printa aí, pessoal, que eu vou apagar tudo aqui. Printa aí. Printaram? Printou? Printou? Sim. Foi. Vamos agora então para a história da América. Vamos dividir essa história da América em o que é América Espanhola, América Inglesa, América Francesa, e é o que a gente vai trabalhar hoje aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é onde os espanhóis chegaram. Antes da chegada dos europeus aqui, existiam os povos nativos. Entre os povos nativos se destacam três grandes civilizações. A América produziu três grandes civilizações. São elas maias, astecas e incas. A prova da SpaceX não costuma cobrar muito sobre esses povos, mas a prova da SpaceX quer que você, tá? Tá todo mundo vendo o slide, gente? Sim ou não? Sim. Sim, mas Show. A prova da SpaceX só quer que você saiba aonde esses povos estavam. Então vamos lá. O primeiro grande civilização da América são um povo chamado de maias. Eles ficavam aqui, olha,
nesse território onde é Panamá, Belize, esse ponto aqui da América Central. Aqui ficavam os maias. Primeira coisa que você precisa saber, quando que surgiram os maias? Os maias surgiram antes do nosso surgimento. Eles começam durante a Idade Antiga, cara. Ficou mais. Maias, desculpa. Eles surgem na Idade Antiga, ou seja, antes do nascimento de Cristo. Esse povo aqui já estava fazendo civilização, cidade, pirâmide, um negócio incrível, e acabam durante a Idade Média. Se eles começam antes do nascimento de Cristo e acabam durante a Idade Média, os europeus tiveram contato com os maias? Não. Não. Então, a primeira coisa é, os maias foram a primeira grande civilização dessa região. Ninguém sabe exatamente por que acabou, nem como acabou, a gente sabe somente que ela acabou, ok? E os europeus não tiveram contato com ela. Tudo bem, pessoal? Sim. Show. A segunda grande civilização da América é a civilização que ocupou o território do que hoje é o México. Essa sim os europeus tiveram contato. Alguém lembra que civilização é essa? Astecas. Então, os astecas eram os caras que viviam onde hoje é o México. Onde hoje é o México, quem vivia ali, pessoal? Azteca. Show de bola. E a última grande civilização são os incas, que viviam aqui na América Andina. O que é a América Andina? A parte da América do Sul, onde tem os Andes. Tranquilo? Tranquilo. Show de bola. Astecas, maias, incas. Foi? Foi. Eu não vou cobrar, eu não vou entrar. Querem printar? Pode apagar? Pode. Pode. Eu não vou entrar no mérito, tá? Eu não vou entrar no mérito do como essas civilizações eram, como elas viviam, como elas foram destruídas, porque a prova da SpaceX não costuma cobrar muito sobre esses povos, então a gente vai dinamizar. Mas, de uma forma geral, agora a questão é, se a América pertencia a esses povos, a primeira pergunta que você tem que fazer é, como que os espanhóis conseguiram dominar esse território? Os portugueses, o que eles fizeram? Exterminavam índios, beleza? Sim ou não? Escravizavam e exterminavam, Sim. tá. A pergunta é, e agora, como que foi no lado americano? A gente vai chamar, a história convencional chama esses caras de os conquistadores. Foram os europeus e espanhóis que ocuparam a América, ok? E ou mataram, ou exterminaram, ou, cara, venceram as grandes civilizações que aqui viviam. O primeiro cara a gente destacar é o Colombo. Colombo, o que o Colombo fez? O que o Colombo fez? Chegou às Américas. Show de bola. Então a ele cabe o descobrimento. Muito bem. O primeiro grande homem se chama Hernán Cortés. Hernán Cortés, estamos aqui no início do século XVI, 1517. Hernán Cortés era um militar, dono de um cartório em Cuba. Olha que maluco doido. Ele me vende o cartório, pega um navio com 100 homens e parte em direção para o México, porque falaram para ele que lá tinha ouro. Não tinha autorização e lá foi o malandro. Começou a arrumar briga com as tribos, com tribos pequenas, que assim que ele chegou, foi vencendo aquelas tribos pequenas, porque ele tinha arma, tinha canhões, tinha coisa do tipo, e uma das tribos que ele venceu porque ele tinha um cavalo. E os caras acreditavam que o cavalo era tipo assim, sabe, algo muito incrível, que só seres divinos usavam cavalo. E aí perguntaram para ele o que ele queria de presente para o Cortês. E ele apontou para uma mulher e falou que era aquela mulher ali, como de presente, que era uma escrava. O nome dessa escrava era Malitzin. Ele deu o nome para essa escrava de Maria. Por que ele quis tanto essa escrava? Ele percebeu que ela falava 3 idiomas. Os 3 idiomas daquela região ela falava. Não vou entrar no mérito de quais são eles, não preciso confundir tua cabeça. O mais importante é o Nahua.
mas não precisa entrar nesse contexto. E ele ensinou para ela o espanhol também. E ela passou a ser uma tradutora. E ela explicou para o Cortês como é que funcionava aquele mundo. E ela explicou o seguinte, que uma civilização muito foda, chamada Inca, controlava várias outras tribos. As outras tribos tinham medo dos Incas. Desculpa, Inca não. Azteca. Vamos lá. A tribo Azteca controlava as outras tribos. Pensa nos Estados Unidos. Tem mais gente nos Estados Unidos ou mais gente fora dos Estados Unidos? Fora. Pô, se todo mundo se juntar contra os Estados Unidos, vence? Se todo mundo declarar guerra para os Estados Unidos, todo mundo vence ou quem vence é os Estados Unidos? Todo mundo vence. Show de bola, é a mesma coisa. Então o tal do Cortês percebeu o seguinte, com 100 homens ele ia conseguir destruir o Império Azteca? Não. Mas se ele conseguisse unir todos os índios que odeiam os astecas contra os astecas, ele venceria os astecas. Tá entendendo a ideia do cara? Sim. O imperador asteca era um cara religioso. E tinha um determinado mito, olha que filha da puta cagão, que por aquela época ia chegar um deus que ele tinha 4 patas e parte do corpo era de metal. O Cortês tinha um cavalo, 4 patas, a armadura de metal. O rei, o tal do o imperador, tal Montezuma, não precisa gravar esses nomes, Azteca, ficou curioso e quis conhecer o Cortês. O Cortês, dentro da casa do imperador, bota uma faca no pescoço do imperador, sequestra o imperador dentro da casa do imperador e diz que ele só iria embora se entregassem para ele ouro. Os astecas, então, pegam ouro, entregam para Cortês, Cortês mata o imperador, consegue fugir da cidade chamada de Tenochtitlán e deixa um monte de coberta ali cheia de doença, doença varíola, deixa ali um monte de doença ali e vai embora. Nisso que ele vai embora, a cidade começa a morrer gente pra caralho. Aí imagina na cabeça dos índios que odiavam os astecas. Um grupo de 100 homens entram na maior cidade, meu irmão, matam a porra do imperador, tiram o ouro e matam uma porrada de gente com doença. Esses caras são fracos ou são incríveis? Incrível. As outras tribos, então, se unem em torno de Cortês. Cortês, meu irmão, invade Tenochtitlán, destrói Tenochtitlán, e em cima de Tenochtitlán ele cria a cidade do México, onde tinha igreja asteca, ele bota uma igreja católica, onde tinha palácio asteca, ele me bota um palácio espanhol. O cara domina isso, detalhe, sem autorização do rei, enche um navio de ouro e manda uma carta para o rei. Rei, eu fiz tudo isso por você. Eu sou seu vassalo e te entrego todo o ouro que eu consegui. O rei vai ficar inimigo de um cara desse? Não. Nunca. Não, essa é a história do Cortês. E o Peru foi a mesma coisa. Descobriram depois que tinha uma baita de uma civilização lá chamada Inca, ninguém acreditava muito, e um tal de 2 irmãos piroca da cabeça chamado irmão Pizarro seguiram a estratégia do Cortês lá na terra dos Incas. Mesma coisa. Os Incas eram uma civilização que exploravam outros povos, então eles fizeram a mesma coisa. Foram para lá, se aliaram aos outros povos, lutaram contra os Incas e dominaram a região. É com isso, nesse processo, que em pleno século XVI, os espanhóis conquistam um baita de um território na América, que nós vamos chamar ela de América Espanhola. Tudo bem? Então, esses caras aí que vocês viram são os chamados conquistadores. Tudo bem? Tranquilo. Tudo. Show. Deixa eu só mandar uma mensagem pro pessoal do Brasil, que eu vou começar depois aqui. Só um minutinho aqui. Só mandar aqui pro pessoal da Sargentos, que eu vou aqui. Peraí, só um minuto. Fala, galera boa, tudo bom? Pessoal, eu estou aqui terminando a aula da TSM e aí a nossa aula vai atrasar meia hora, beleza? Eu falei que a gente ia começar a aula 2h30, mas eu vou precisar estender aqui com o pessoal da TSM, então nossa aula vai começar às 13, beleza? Tamo junto, pessoal. Espera aí, deixa eu só mandar agora para o pessoal pessoal que vai ser tenente, calma aí. Mestre, Fala, queridão. o senhor falou 13, é 15. Cuidado pra eles não se Opa, eu falei confundirem. 13? Ah, então deixa eu apagar aqui e mandar de novo, então. Obrigado. Obrigado. Ó, pera aí.
Fala pessoal, tudo bem? Guerreiros, deixa eu falar com vocês. Eu estou aqui dando aula para a TSM e eu vou ter que estender a aula aqui da TSM mais meia hora. Sendo assim, em vez da nossa aula começar hoje 2h30, ela vai começar às 3 horas da tarde, beleza? Às 3 eu mando o link aqui para vocês. Só porque eu preciso dessa estendida aqui com o pessoal da TSM. Tamo junto, pessoal. Deixa eu mandar aqui agora. Eu mandei uma no Sargentos. Agora eu só preciso mandar na Naval. Calma aí. Só um minutinho, pessoal. Foi, mandei pro pessoal. E aqui, ok. Show. Seguindo aqui, então. Esses, então, são os conquistadores da América, beleza? Mestre, Eu. claro que ele tinha ambição sobre o ouro que existia na região, mas ele chegou lá sendo tratado como um deus, né? Porque eles Sim, viam ele como sim. isso. Mas por que arriscar todo esse patamar que ele teria? Porque ele seria tratado como por uma investida que podia dar errado de conquistar. Excelente pergunta. O que você prefere? Pensa com a mentalidade mercantilista. Ser um deus de outra cultura ou conquistar tudo? Arriscar, conquistar tudo e virar o vice-rei podre de rico, cheio de metais preciosos. Entendo. Entendeu? Na mentalidade mercantilista é o que imperava na cabeça desses caras, tranquilo? Ok. Pessoal, qual o nome dessa linha preta aí que vocês estão vendo? Tordesilhas. Tordesilhas, show de bola. Observe que tudo que está verde é América Espanhola. Observe que o que está em vermelho é América Francesa, o que está em vermelho é América Britânica, desculpa. O que está em azul é América Francesa, tá? E o que tá, deixa eu ver, tem mais aqui, tem América Russa, América Holandesa, ok. Se a Espanha era dona de tudo isso, por que ela não ocupou tudo isso? A esquerda de Tordesilhas é tudo da Espanha. Por que ela não ocupou todo esse território? Que ela se preocupou na busca por metais? Boa. O mercantilismo imperava naquela época. Então, ideia de riqueza era o quê? Metais preciosos. Se você não tiver metais preciosos, você precisa ter algum produto que seja tão importante que o quê? Que você possa trocar por Ouro prata. show de bola. Qual a região, vamos lá, com a mentalidade do século XVI? A gente só conhecia pouco a América. Com o que se conhecia no século XVI? O Canadá é uma região fértil? Não. 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 A maior parte dos Estados Unidos é uma região muito fértil, com o que se conhecia no século XVI? Não. 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 Qual é a região mais fértil dos Estados Unidos? Sul. O Sul. É. Show de bola. México é um território fértil? Mais ou menos. Tem ouro, tinha ouro pra caramba lá? A Tinha. América Central era muito fértil? Sim. Era. Peru tinha prata lá? Sim. A Sim. Argentina tinha prata lá? Sim. Pensa o tamanho da Espanha e a quantidade de gente que tem na Espanha. Tem como dar conta da América toda? Não. Não. Então, o que os espanhóis fizeram? Adotaram uma estratégia inteligente. Qual a estratégia inteligente, professor? Eles ocuparam onde tinha prata e ouro e ocuparam, meu amigo, onde tinha melhor qualidade de solo. O resto eles deixaram quieto. Então, por isso que os espanhóis vão ocupar só o que está de verde. Da América, do que era deles do Tratado de Tordesilhas, eles não vão ocupar tudo. Seria, cara, como se, imagina se todas as mulheres do mundo dessem mole pro Kleber. Porra, nem se ele quisesse, ele ia ficar com todas as mulheres do mundo. Como seria impossível ele pegar todas as mulheres do mundo, ele ia ficar com a que eles achassem mais bonita. Já que não dá para pegar tudo, todo mundo, pega as melhores. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Tranquilo. Então a gente já, show de bola, isso já facilita para a gente. Tá. Agora vamos entender a parte de administração. É um império grande? É. Sim. Era maior do que o Império Português? Sim.
Tá. Pensa o Brasil do século XVI. Pau-brasil, cana-de-açúcar, legal. Pensa a América Espanhola do século XVI. Tabaco, algodão, açúcar, anis, prata e ouro. Qual que dá mais dinheiro? América Espanhola. Qual que vai ter mais gente trambiqueira querendo se dar bem? América Espanhola. Uhum. Qual que tem que ter o controle maior? América Espanhola. É aí que tá. Como que a gente controla uma porra dessa? E aí, para controlar, a gente tem que usar agora a cabeça aqui. A gente vai ter que pensar com carinho aqui, porque o aluno ele acha que isso é difícil, mas não é. Pensa a Petrobras. A sede da Petrobras fica no Rio de Janeiro. O presidente da Petrobras mora no Rio de Janeiro, entra dentro de um carro de luxo, provavelmente, com motorista. O motorista tira ele, imagina o cara morando num condomínio de luxo desse na Barra, entra dentro desse carro, pum, leva ele para o centro do Rio de Janeiro. No centro do Rio de Janeiro, ele sobe o prédio, se bobear, tem até um elevador próprio só para a diretoria e o presidente, entra naquela sala incrível no centro do Rio de Janeiro e ele controla a empresa ali. Vê o quanto retirou de petróleo, vê quanto petróleo está sendo vendido, vê quanto que os funcionários querem, vê o que o governo quer ou não, porque é um cargo que é escolhido pelo governo, enfim. E o cara toma conta da empresa, sim ou não? Sim. Esse maluco sabe como tirar petróleo? Ele é engenheiro? Não. Não. Ele sabe tomar conta de uma plataforma? Não. Não. Ele é o quê? O burocrata que toma conta da empresa. Mas, lá em Macaé, vai estar a plataforma de petróleo. Dentro da plataforma de petróleo tem um chefe chamado de GEPLAT, gerente da plataforma. Ele é o chefe operacional daquela porra. É o cara que tira o petróleo dali de dentro. Porra, maneiro, show de bola. Mas tem um maluco que administra no Rio, tem outro que tira o petróleo aqui, em cima da bacia de petróleo. Tranquilo até aqui? Sim. Tranquilo. A administração espanhola vai ser a mesma coisa. Vão ter um grupo que comanda lá da Espanha, que são os cabeças, e vai ter um grupo que comanda aqui. Tranquilo? Tranquilo. E uma coisa tem a ver com a outra, tudo bem? Então vamos lá. Quem é a sede do Império Espanhol? Quem manda na porra toda? O Conselho Real e Supremo das Índias. Órgão, por isso que eu estou falando da administração metropolitana, que está na metrópole. O órgão que estava na Espanha, que tudo que eu for falar a partir de agora é decidido por eles. Este é o órgão que fica na Espanha, que toma as decisões referentes à América. Tranquilo? Tranquilo. Em Tranquilo. tese, o presidente do Conselho Real e Supremo das Índias é o rei da Espanha. Em tese é ele. Mas claro que tinha um cara que tomava conta daquela porra pro rei. Beleza? Beleza. O Conselho Real e Supremo das Índias cria um outro órgão chamado de Casa de Contratação. A Casa de Contratação era a empresa que ia garantir as pessoas que viessem para a América. Porra, Cabeludo quer plantar, cara, quer plantar tabaco em Cuba, porque parece que o solo é muito bom para produzir tabaco. Porra, quem é que vai arrumar a terra para o Cabeludo? A Casa de Contratação. Como que o Cabeludo vai conseguir mão de obra? Casa de Contratação. Quanto que o Cabeludo vai ter que pagar de imposto? Casa de Contratação. Então, a Casa de Contratação é o órgão que obedece o Conselho Real Supremo das Índias, que te manda para a América e negocia como é que vai ser isso daqui, ok? Ok? Ok. Porra, ouro e prata. Essa época era a época dos corsários ou corso era uma coisa considerada proibida nessa época? Nessa época tinha corso, gente? Sim. Tinha. Show de bola, meu irmão. Quem não tinha ouro ia roubar. E aí, como é que você garante que você não vai ser roubado? O que você faz para você não ser roubado? É aí que está. Estratégia espanhola, portos únicos. O ouro sempre saía da América no mesmo porto. O ouro sempre chegava na Europa no mesmo porto. Então, porque você protege melhor esses portos. E o sistema de transporte é feito com um nome chamado de comboio anual. Todo ouro entra dentro e prata dentro de uns navios e é feita uma viagem só. Nessa única viagem, a maior parte da marinha espanhola está lá protegendo esses caras. É como se transportasse o ouro em carro forte, com 3 carros do BOP atrás, com 3 carros do BOP na frente, com um monte de policial na moto com R15 na mão.
Ou seja, era um sistema, porra, bem defensivo para transportar o ouro. Claro que teve gente que conseguiu roubar, mas para roubar dava trabalho. Beleza? Isso então é o que manda. Vamos entender agora na América. Na América, como a América Espanhola era muito grande, a Espanha, para facilitar a administração, desde o início fez isso daqui, olha, fragmentação. No Brasil, a gente teve um governo geral, um vice-reino que tomou conta de todo o território. O que a Espanha resolveu fazer? A Espanha resolveu dividir seu território em vários vice-reinos e em várias capitanias gerais. Funcionava da seguinte forma: basicamente, o que eu vou falar não é a resposta correta, mas é a resposta que você precisa saber, porque é que você vai entender para você não errar na prova. Basicamente, onde tinha metais preciosos, virou vice-reino. Aonde tinha região boa para agricultura, capitania geral. Vamos começar de cima para baixo. México tem ouro? México tem ouro? Então, o que a gente vai montar aqui? Vice-rei. Vice-reino. Então, vamos lá. Começamos aqui, olha. Ó, VR é vice-reino. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, vice-reino da Nova Espanha. Um homem chamado vice-rei é o cara que comanda esse território. Ele vai mandar no Peru? Não. Não, ele manda onde? Na Nova Espanha. Show de bola. Guatemala, legal. Tem metais preciosos aqui? Tem metais preciosos Não. aqui? Não. O que a gente vai montar nessa bodega aqui? Capitania. Cacete. A gente vai montar aqui o quê? Uma capitania geral. Nova Espanha, beleza. E a gente vai montar ali uma capitania geral. Então, aqui embaixo, a gente monta a capitania geral da Guatemala. Legal. Aqui, a gente monta capitania geral. Vou botar CG, capitania geral, tudo bem? Tá bom. Show de bola. Cuba, solo fértil. Sim. Show de bola. Tem prata e ouro? Conhece uma história famosa de Cuba sendo um lugar onde tem muita prata e ouro? Não. Cuba é o lugar que você sempre escuta que tem três coisas: banana, fumo e açúcar. Então aqui a gente vai montar o quê? Capitania geral. Show de bola. Capitania Geral de Cuba. Show. Venezuela, outra terra boa para plantar, meu amigo. Maravilhosa. O que a gente vai montar na Venezuela? Capitania geral. Tu já entendeu. Então, agora eu vou só trabalhar, ó, aqui esta região aqui ficava, aqui tinha metais preciosos, onde hoje você tem o Equador, aqueles outros territórios. Então, aqui foi criado o vice-reino da Nova Granada. Granada e Espanha são nomes espanhóis. Espanha, país, Granada é um dos estados da Espanha, como se fosse assim. Agora eu vou falar para você o vice-reino mais importante, é o vice-reino que ficava aqui. Esse vice-reino, meu irmão, era fundamental, porque a quantidade de prata que tinha aqui é um negócio assim, fora do comum, sabe? Isso aqui é monstruoso. Aqui é o vice-reino do Peru. Legal? Quando eu for dar aula para vocês de independência da América, um dos motivos da América ficar independente em vários países é porque a colonização já foi o quê? Fragmentada. Tranquilo? Tranquilo. Agora eu quero que você me diga qual é o nome do vice-reino que ficava no sul da América, que o Brasil volta e meia ficava enchendo o nosso saco, a gente enchia o saco deles e eles enchiam o nosso saco. Onde hoje é a Vice-reino Argentina. do Prata. Boa. O que tinha lá? Prata.
Prata, isso aí. Então, vice-reinos. Vice-reino da Nova Espanha, vice-reino da Guatemala, vice-reino da Nova Granada, vice-reino do Peru, vice-reino do Prata, tudo dividido em vice-reinos. Tranquilo? Chile, Cuba, Guatemala, Venezuela, capitanias gerais. Então, a coisa assim. Querem printar? Posso apagar? Pode. Paguei. Então, você entendeu aqui como a banda tocava. Então, ok. Então, a gente tinha como administração vice-reinos e capitanias gerais. As audiências eram os tribunais que julgavam as pessoas. Então, ou seja, é como se fosse um poder judiciário. E as audiências não tinham que obedecer aos vice-reis, nem obedecer às capitanias. Elas tinham que obedecer quem? Qual era aquele órgão que estava acima de todo mundo mesmo? Vou facilitar para você, hein? Vou voltar ao slide. Qual era o nome daquele órgão? Conselho Real e Supremo das Índias. Perfeito, tranquilo. Quem escolhia os vice-reis? Conselho Real e Supremo das Índias. Quem escolhia os capitães gerais? O conselho. Quem escolhia os chefes das audiências? Conselho. O conselho? Quem escolhe o gerente da plataforma de petróleo? Quem escolhe o gerente da plataforma de petróleo da Petrobras? O presidente. O presidente. É isso aí. Entenderam a metáfora? Entenderam a metáfora? Sim. Foi? Os cabildos eram uma espécie de câmaras municipais, ou seja, eram os órgãos de poder das cidades. As cidadezinhas eram administradas pelas câmaras municipais. Ok? Ok. Tá. Como que a Espanha ganhou dinheiro na América? De duas formas, basicamente. Onde ela tinha um solo fértil, ela montou uma colônia de explorar. Então, E nessa colônia de exploração, você adota o pacto colonial e adota um modelo de produção. Qual é o modelo de produção que você adota? plantation. Boa. Plantation. Plantation, lugar de plantation, é um lugar onde eu sempre tenho o quê? Monocultura, latifúndio, Escravidão. exportação, escravidão. Opa, eu tenho latifúndio, gostei. Eu tenho exportação. O que mais que eu tenho? Monocultura e Cultura, escravidão. Escravidão. Principalmente escravidão indígena, principalmente africana. africana. Show de bola. Vamos lá, Cuba. Quando você pensa em Cuba, é um lugar onde a população é uma população bem parecida com o Brasil. Você tem muito negros e pardos. Ou é uma população bem parecida com a Bolívia, que você olha, todo mundo tem um aspecto mais indígena. Mais brasileiro. Uhum. Por que, cara, que o cubano não tem uma aparência muito indígena? A mão de obra lá foi africana. Exatamente. O que eles fizeram com os índios? Mataram. E o que eles fizeram com... Eles matavam os índios, por quê? Ali tinha uma grande civilização em Cuba? Tinha uma Não. grande... Não. Então eles matavam os índios, na falta de mão de obra, eles traziam o quê? Mão de obra africana. Show de bola. O outro negócio que deu muito dinheiro, e esse daqui é o que deu mais dinheiro, foi metais preciosos. A gente estava vivendo um negócio chamado de metalismo. E nesse negócio de metalismo é fundamental o papel dos metais preciosos? Sim. Tá. E aí, quando eu falo de metais preciosos, eu tenho prata no Peru, ouro no México. México e Peru tinham grandes civilizações? Sim. Show de bola. Se tinham grandes civilizações, os caras estavam acostumados com um trabalho sistemático? Sim.
Se estão acostumados com o trabalho sistemático, eu preciso matar essa mão de obra? Ou eu posso escravizar ela, ou posso explorar ela? Pode explorar. Então, nessas áreas aqui, vai se utilizar mão de obra indígena. É por isso que o mexicano tem cara de... ele tem o fenótipo indígena. É por isso que o cara do Peru, o cara da Bolívia tem esse fenótipo indígena. Por quê, cara? Não é porque lá tinha mais índio do que nos outros lugares. É porque ali um índio não foi assassinado. É porque ali não houve genocídio. Porque você utilizou este índio como mão de obra. Tranquilo, pessoal? Beleza? Sim ou não? Beleza. Então vamos lá. Quais são as 4 regiões mais ricas do Império e da colônia espanhola? Nós temos prata. Qual era a região que mais produzia prata? Peru, Show. Qual era a região que mais tinha ouro? México, E quais eram as 2 regiões que eram melhores para a agricultura? Cuba, E Venezuela. Show de bola. Quais eram os produtos, hein, cara, que saía dali? Vamos lá. Os produtos que saíam da América Espanhola eram eles. Vamos lá, os produtos. Nós temos açúcar, que isso dava dinheiro. Cuba mas se tornou, no final, o maior produtor de açúcar. Açúcar, algodão, fundamental para produzir roupa. Fumo, tabaco, muito importante. E anis, que faz corante. Esses foram os principais produtos de exportação. Beleza? Esses produtos eram valorizados na Europa? Esses produtos eram valorizados na Europa? Sim. Logo, se era valorizado, dava para trocar eles por quê? ouro, Ouro. Beleza, beleza. E agora, então, vamos trabalhar a mão de obra indígena. Isso é a parte mais importante aqui para a gente, é trabalhar a tal da mão de obra indígena. Escrava, então, tinha 2 tipos de mão de obra aqui, basicamente. A escrava africana e a mão de obra indígena. A escrava africana é mão de obra o quê? Indígena. indígena, A mão de obra indígena, a gente vai utilizar 2 tipos de mão de obra indígena. A mita e a encomenda. Meu aluno precisa saber a diferença entre os dois. Mita e encomenda. Vamos lá entender. Para você compreender o que é a mita, vamos fazer um macetinho aqui. Bota, sabe, escreve assim no seu caderno, ó, um embaixo do outro. Mita. Escreveu? Escreve assim. Escreve isso. Escreveu assim? Escreveu? Mita. Sim, mestre. Show. Que eu vou te ensinar um macetinho. Deixa eu só mudar a cor aqui. Eu vou te ensinar um macetinho. O que é a mita? Nunca mais tu vai esquecer na tua vida, tá? A mita é uma M de mão de obra. Mita. Mão de obra. Foi? foi, Mão de obra. Vamos lá. I de quê? indígena, Indígena. Boa. Indígena. Indígena. T pode ser de quê, hein? Temporária. Temporária. E o A deve ser o quê? O A significa assalariada. Não entendi, professor. Sim, uma mão de obra temporária assalariada. Tá, mas assalariada. Como assim? O cara era livre? Sim, porra. Ah, então ele não era escravo, não? Não. Então o índio não era utilizado como escravo, não? Não. Como que é a mita? Presta atenção. No mundo indígena, principalmente no mundo inca, o índio que obedecia o imperador, que é chamado de inca também, eles tinham que pagar impostos. Não é assim? A gente não tem que pagar imposto para o governo? Sim ou não?
Sim. Só que ao invés deles pagarem imposto em dinheiro, eles pagavam imposto em trabalho. Então imagina se você não pagasse imposto nenhum, mas por ano você tivesse que trabalhar 2 meses de graça para o governo. Entendeu? Em vez de você pagar em produto, em dinheiro, você paga em trabalho. Tranquilo? Tranquilo. Isso era a forma de trabalho que existia na América Espanhola. O que os europeus fizeram? Eles adaptaram a forma de trabalho e criaram a mita. A mita, então, é isso daqui, cara. Eles criaram a mita com base nisso que eles haviam visto. O que é isso? Eles obrigavam que aqueles índios faziam uma cota por todo mundo, pelo menos numa época, teria que fazer um trabalho obrigatório para o Império Espanhol. Você ia para uma mina de prata, ficava uns meses lá e ganhava seu salário. Um salário irrisório, um salário baixíssimo, tá bom? Você ganha muito pouco, mas muito, 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 muito pouco mesmo. Fica lá 2, 3 meses e depois vai embora para casa. Só que se você ficasse devendo, você ia ter que continuar para pagar. E muita gente ficava devendo, porque ganhava muito pouco e continuava lá. Então, essa era a mita, principal forma de mão de obra para se retirar o minério das minas. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Tá. E o que é, então, a encomienda? A encomienda é o seguinte, agora é que vem. A encomienda é uma mão, já é indígena, que você já sabe, mão de obra servil. Como assim uma mão de obra servil? Ele é um servo. Lembra da casa de contratação? Sim. Lembra? Na casa de contratação, o Kleber falou que queria uma fazenda na Venezuela. E eles falam, a gente arruma para vocês. O Kleber falou, eu quero 400 mão de obra. A gente arruma para você também. Arrumaram 400 índios para o Kleber. O Kleber pode escravizar esses caras? O Kleber pode escravizar? É servo. Ele pode escravizar? Fala, gente. Não. Não. Vamos relembrar a diferença entre um para o outro. Livre, pode fazer o que quiser. Escravo é propriedade do outro. Servo é livre para fazer o que quiser, mas não pode ir embora. Servo é uma pessoa presa à terra. Tranquilo? Tranquilo. Então funciona o seguinte: Tranquilo. o Kleber tem que cuidar desse índio, tem que alimentar esse índio, dar casa para esse índio e tem que dar uma coisa para ele também. É isso daqui, olha. Trabalho em troca de catequese. Nesse caso, a proteção se incluía, mestre? Hã? Nesse caso, a proteção também era algo que o cara deveria dar para os índios? Sim, tem que proteger e tem que catequizar. O Kleber ganha uma mão de obra em graça, em troca ele banca a vinda da Companhia de Jesus. Então ele vai trazer os jesuítas, vai montar uma igreja para os jesuítas, vai pagar salário para os jesuítas e os jesuítas vão catequizar os índios. Em troca, esses índios vão trabalhar de graça para ele. Isso, então, é o modelo. Fala agora que você viu, essa porra é burra ou é genial? Genial. Genial, meu irmão. Olha, dá para entender por que a União Ibérica foi a Espanha que comandou Portugal e não Portugal que comandou a Espanha. Tá entendendo? Foi? Faz sentido. Show. Oi. Pode printar que eu vou apagar. Posso apagar? Pode, mestre. Show. Pode. Então vamos lá. Para finalizar essa parte, tá? Para finalizar essa parte, vamos aqui agora, só para finalizar a América Espanhola. Como que era a divisão social, cara? As pessoas eram divididas no mundo espanhol da seguinte forma. A base da sociedade era composta por escravos. Você já entendeu? Esses escravos eram o quê? Esses escravos eram o quê? Africano. Boa, Africanos. boa. Acima dos africanos estavam os indígenas, que poderiam ser servos ou poderiam ser livres. Mão de obra indígena livre era qual? Mita. Boa. Mita. E a mão de obra servil? Encomienda. Encomenda. Boa.
Encomienda. Show. Aí, ok. Tinha o tal do mestiço. O que que era o mestiço? O mestiço era o cara que era filho de um branco com índio. Normalmente aqui ficava a classe média. Os professores eram mestiços, os médicos mestiços, militar de baixa patente mestiço, beleza? Esses caras, era bizarro, porque no mundo espanhol, você vai ver que você é dividido não pelo dinheiro. No mundo português, você é muito dividido pelo dinheiro que tu tem. No mundo espanhol, você é muito dividido pelo teu sangue, o que você é. Beleza? Tranquilo? Beleza. Show de bola. E crioulos e chapetones são o quê? Esses são os dois grupos de elite. Chapetones e crioulos são o quê? Elite. Tá, Elite. mas você tem que saber a diferença entre eles. Qual a diferença entre eles? Tá. Giovana é a nossa rainha, né? Desde semana passada foi você a nossa rainha, não foi, Giovana? Oi. Giovana, escolhe alguém aí que você confie, por favor, para ser para ser o vice-rei do Peru. Quem que você confia para ser o vice-rei do Peru? Vinícius. Vinícius, ela confia muito em você, então ela vai dar o Peru para você, você vai ter que tomar conta do Peru. O Vinícius, ele nasceu aonde? No meu reino. Show de bola. Como ele nasceu na Espanha, ele é o que nós chamamos de chapetone. Chapetone, quem são os chapetones? Chapetones são os espanhóis nascidos na Espanha. Então, se você nasceu na Espanha, você é um chapetone. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Show de bola. E aí o seguinte, você, cara, é casado. Vinícius é casado, aquela coisa toda, tudo mais, tal. E aí ele trouxe a esposa dele para a América também. E aí, cara, tu teve um filho aqui. Você teve um filho. O teu filho vai ter Vinícius grana? Júnior. Vinícius Júnior. Seu filho vai ter grana? Vai. Show de bola. Escolhe alguém para ser seu filho. Pera, deixa eu ver quem tá aqui. Buroque. Porra, Buroque é teu filho. Buroque vai ser o quê? O Buroque é um crioulo. Crioulo no mundo português é o cara que é o negro nascido na América. Beleza? O crioulo no mundo espanhol é o espanhol nascido na América. Então, o espanhol que nasce na Espanha, chapetone. O espanhol que nasce na América é o quê? Crioulo. Crioulo. Beleza, beleza. Até aqui tranquilo? Tranquilo. Agora vem o X da questão. Giovana não confia no Buroque. Ela fala, esse maluco nasceu na América. Não sei se esse cara luta pela Espanha, luta pelos próprios interesses. Então, os altos cargos administrativos só poderiam ser ocupados por quem? Por chapetones. Todos os vice-reis são chapetones. Todos os chefes de audiências são chapetones. Todos os capitães gerais são chapetones. Todos os caras, meu irmão, que mandam naquela porcaria a elite política são os chapetones. Buroque nunca vai ser um funcionário público grande. Então, sabe o que você vai dar de presente para o teu filho, Buroque? Desculpa, cabeludo, quando você for vice-rei, você vai dar terra para ele. O Buroque vai ser dono de mina, o Buroque vai ser dono de fazenda, ele vai ser a elite econômica. Ele é um crioulo. A elite econômica é a elite crioula. A elite política, a elite administrativa, quem comanda os altos cargos são os chapetones. Esse é o sistema de administração da América Espanhola. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Tranquilo. Sim. Só fazer uma pergunta para ver se vocês estão muito espertos.
Isso começa no século XVI, legal. No século XIX, a América vai ficar independente, não vai? Vai. Vai. Quem é que vai fazer a independência? São os chapetones ou os crioulos? Crioulos. Crioulos. Exatamente. Ué, professor, eu não entendi. Por que esses caras vão querer ficar independentes? É muito simples. Eles têm poder político? Não. É por isso que eles vão querer fazer a independência. Tá tranquilo? Beleza? Sim ou não? Beleza. Beleza. Agora você pode... Entendeu como é que funciona? Sim. Perceba, é complexo, sim. Mas depois que tu entende tudo, não faz sentido? Faz. Faz. Beleza. Semana que vem eu vou te explicar como que foi a América Espanhola, a América Inglesa e a América Francesa. A gente para por aqui então. Beleza, pessoal? Tranquilo? Querem printar? Tranquilo. Posso apagar? Só um minutinho, mestre. Ih, cacete, peraí. Voltei, vai. Não, tô tranquilo, essa parte já foi, essa parte já foi. Já foi? Foi. Show. Ah, então beleza. Então apaguei aqui, fechei aqui. E a gente então encerra a nossa parte de história geral por aqui. Eu vou parar aqui a gravação e daqui a pouco a gente vai continuar com história do Brasil. Então eu vou encerrar aqui a nossa parte de história geral.